Boa tarde, graça e paz. Louvado seja o Senhor que nos deu vida, saúde, ânimo e força para estarmos aqui mais essa quarta-feira, no nosso café com fé e graça de Deus. Hoje tá bastante calor, né? Então o nosso café é chá gelado. É chá gelado. Então, um chá gelado nesse calor, com fé, com muita graça de Deus. Zilda, Maria, glória a Deus, graça e paz, amadas. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família, todo o trabalho de vocês. Rosana Ferreira, graça e paz, amada. Que o Senhor abençoe as suas emoções, que Ele te dê refrigério nesses dias difíceis que você tem enfrentado, juntamente com todos, né? Se tem uma coisa que é verdade, é que ninguém está sozinho, né? Nessa situação. Estamos todos passando a mesma coisa, juntos. Juntas, com muita graça de Deus. O Senhor tem nos dado graça para passarmos por isso. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí. Você teve ânimo para ligar o seu celular e se posicionar para ouvir alguma coisa da parte de Deus. E eu já orei ao Senhor para que o Senhor me dê a graça que eu preciso, para eu falar aquilo que Ele quer que você ouça. Ele quer que você ouça, amada. Então, que Deus possa falar ao teu coração, que Ele possa agir em mim que falo, que o Espírito Santo possa agir em você que ouve, e assim você possa receber, você possa ser alimentada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. É ela que nos alimenta. É ela que nos dá força para prosseguir. Uma pessoa bem alimentada, ela resiste. Ela resiste. Um corpo forte, bem alimentado, ela resiste a enfermidades. Assim é a nossa vida espiritual. Quando somos bem alimentados pela palavra de Deus, então o que acontece? Nós recebemos força da parte de Deus. Então eu só estou aqui e tenho algo para falar com vocês, porque existe a palavra de Deus. Eu tenho acesso a essa palavra. Amém? Glória a Deus, irmã Ana Maria, Mota, Celina, glória a Deus por vocês, glória a Deus por vocês, aleluias, alegria em poder me comunicar com vocês, ainda que seja assim, de uma maneira bem fria, né? Vocês aí, eu aqui, Roseli, graça e paz, glória a Deus, calor, tô tendo crise de calor, então que é hora de nada de chá quente. Café quente tudo bem, mas chá quente ninguém merece, né, irmãs? Então, chá gelado. Saudades, saudades de você. Quanto tempo. Glória a Jesus. Tirar esse barulho do meu celular aqui, senão eu fico recebendo mensagens e fica atrapalhando vocês me ouvirem e atrapalha a mim também. Mas glória a Deus por vocês que estão aí, irmãs. Então, eu toda quarta-feira, Terezinha, glória a Deus, amada, toda quarta-feira eu tenho entregado um recado da parte de Deus sobre graça e sobre ausência de temor. Sobre nós não temermos e sobre a graça de Deus. Então, já faz dias que eu tenho falado sobre graça e eu não sei qual o entendimento que vocês têm sobre graça, porque como eu não gosto de fazer uma live muito longa, então dificilmente
eu concluo todo o pensamento que eu começo sobre graça. E graça é uma coisa muito especial na Bíblia, muito especial mesmo, mesmo. Porque graça é a benignidade de Deus para com todo ser humano, oferecendo salvação gratuitamente, sem que merecêssemos. Então, a primeira coisa sobre graça que nós temos que saber é que ela é a bondade, a misericórdia de Deus para com todos, não é para comigo ou para com você, para com todos. Todos. Isso é a graça de Deus, em primeiro lugar. E a graça hoje, em princípio, ela é um contraste com a lei do passado, porque a lei do passado, ela exigia justiça do ser humano. Hoje, a graça confere justiça. Não é interessante? Dá para você imaginar? Sob a lei, Deus exigia justiça. Sob a graça, Ele concede, Ele dá. A Bíblia diz assim que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 1. Então, Ele concede a nós a justiça dEle, as bênçãos dEle para a nossa vida. Então, esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que nós vivemos. Sob a lei, há bênçãos quando há obediência. E sobre a graça, a bênção é um presente. É um presente. Você vive na época numa época chamada época da graça, onde a bênção é um presente. Você ganhou todas as bênçãos de Deus. Mas, irmã, você está dizendo que a coisa é tão fácil assim, que é moleza. Não, não é bem isso que eu estou dizendo. Mas a graça começou com o ministério de Jesus. Ela começou com o ministério de Jesus. E nós estamos vivendo na plenitude da graça, porque esse tempo que nós estamos vivendo a graça, está estendida a todos. Isso vai durar para sempre? Não. Não vai durar para sempre. Essa é uma porta escancarada da graça de Deus para todos, para mim, para você. Mas quanto tempo vai durar essa porta? Eu não sei. Graça e paz, Joana. Graça e paz. Então, hoje em dia, a salvação e a justificação é recebida tudo pela fé. É só por fé. Você recebe tudo gratuitamente pela fé. Mas olha, é uma coisa que eu às vezes eu evito de falar, porque nós estamos vivendo num período tão difícil, mas tão difícil. A pessoa pode dizer assim, mas eu ainda tenho que ouvir isso, preciso ouvir isso. Quando a graça de Deus alcança a vida de alguém, olha, como consequência da salvação ter alcançado uma vida, a santidade e boas obras vêm. Porque não tem como, Claudinei, graça e paz, não tem como eu ser salva pela graça de Deus, eu receber a graça do Senhor na minha vida e continuar uma vida errada. Então, graça, a maneira como Deus nos trata hoje, no passado tinha graça? Claro que tinha graça no passado. Como que as pessoas eram salvas no passado, antes de Jesus? Elas eram salvas crendo que o pecado dela, quando ela levava aquele cordeirinho lá no templo para ser oferecido, o pecado dela era coberto pelo sangue daquele cordeirinho. Então elas eram salvas por graça, a mesma coisa que nós. Mas hoje em dia é diferente, porque nós vivemos na época da graça. Eles viviam sob a lei exigia a justiça deles. A graça confere a nós a justiça de Cristo.
Está lá em Romanos 4, de 3 a 5. A graça concede justiça a nós. A lei exigia, a graça concede. Então, nós vivemos num tempo diferente. Você não precisa sacrificar nada. Você não precisa fazer sacrifício para ser perdoado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a época do sacrifício acabou. Acabou. Hoje vivemos numa época maravilhosa, porque tudo nós recebemos pela fé. Mas nós que somos salvos por graça, também, como consequência dessa salvação vinda para a nossa vida, a santidade e boas obras também vêm. Então, não tem uma graça barata. Não tem. A graça não custou barato, ela custou a vida de Jesus. A vida do Senhor Jesus. Esse foi o preço da minha e da sua salvação. Foi de graça para mim, foi de graça para você. Mas para Deus custou a vida do seu único filho. Então eu gosto muito desse assunto, porque eu acho ele tão maravilhoso. Porque se eu precisasse fazer alguma coisa para ser salva, estava perdida. Literalmente eu estava perdida. Porque eu não podia nem comigo. Eu não podia nem comigo. Então o plano de Deus é maravilhoso. Você não precisa fazer nada para ser salva. Você aceita Cristo pela fé. Mas, quando eu recebo de verdade a vida de Cristo na minha vida, não tem como eu continuar uma vida errada. Não combina. Não combina, não cabe. Não cabe. Então, a marca da graça de Deus na vida de uma pessoa é ela se reconhecer pecador, pecadora, e consertar a vida diante do Senhor. Consertar a vida diante do Senhor. Então, eu acho assim maravilhoso, porque, olha, eu anotei aqui para eu não esquecer algumas coisas para contar para você que está na Bíblia. Olha bem, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 20, que Cristo está sentado à direita de Deus. Quando a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus, está querendo dizer assim, ó, todos os seus inimigos já foram vencidos. Amém? Todos os inimigos de Cristo já foram vencidos. Por quê? Porque Cristo venceu todos os inimigos lá na cruz do Calvário. Consequentemente, os nossos inimigos também foram vencidos. Então, é só você sentar, observar e esperar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todo joelho, não tem um joelho que não vai se dobrar diante do Senhor. Então, dobre o seu joelho hoje. Reconheça o senhorio de Cristo na sua vida hoje. Porque um dia todo joelho vai dobrar, quer queira, quer não. Só que aquele joelho que se dobrar por causa do juízo, não tem mais solução. Mas hoje tem. Porque Jesus, quando ele voltar, ele vem com um cetro de justiça para julgar. Ele vem como juiz. Ele veio como Salvador, mas agora ele vai voltar como juiz. Então, o tempo é agora de nós nos apresentarmos diante de Deus. Então, a Bíblia diz que Cristo venceu todos os inimigos e sentou à direita de Deus. O lugar mais importante do reino é a direita de Deus, é a destra da autoridade, é a destra
onde Jesus ofereceu o seu sacrifício. Quando Deus olha para Jesus, porque Jesus está no céu com o corpo dele. Deus é espírito, mas Jesus já não é mais espírito. Ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Deus vê o corpo de Cristo. Ele tem um corpo. E isso é maravilhoso, porque isso faz com que sejamos lembrados do sacrifício que ele fez por nós. Isso é tão maravilhoso. E aí, quando a gente vai para Efésios 2, versículo 6, a Bíblia diz, olha o que é graça, que Deus nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Quando você aceitou a Cristo, Deus fez você se assentar nas regiões celestiais. Das regiões celestiais, em Cristo Jesus. Versículo 7 do capítulo 2 de Efésios. Qual a posição do crente hoje? Primeira coisa, quando você aceitou Cristo posicionalmente, você se tornou um santo. Você se tornou um santo e assentou-se juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E tudo isso de graça. E tudo isso sem que você precisasse fazer nada. Porque eu sei que se eu precisasse fazer algo, nada aconteceria na minha vida. Eu sei o que significa ser salvo por graça. Sei muito bem. Então, olha a nossa situação, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Só que quando nós vamos para o capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, nós encontramos ali alguma coisa muito interessante. Efésios 2, 8, 9, fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não vem nada por aquilo que eu faço. Mas no versículo 10 de Efésios, nós vemos ali que quem encontra Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que encontrou Jesus, que entrou pela porta estreita, que anda pelo caminho estreito, a palavra de Deus diz que a vida dele é repleta de boas obras, todas previamente preparadas por Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo 10, porque somos feitura sua, ou seja, somos criados à sua semelhança agora. E Deus preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos por ele. Deus preparou um caminho de boas obras. Então eu fui salva pela graça. Eu não fui salva por aquilo que eu fiz. Mas se eu recebi a salvação de Deus, graciosamente, como consequência, tem santidade da minha vida e novidade de vida. Porque se não tem novidade na sua vida, se a sua vida se aceitou a Cristo, continua a mesma coisa, você deve se perguntar, Senhor, como que eu estou? Então, não podemos ser enganados, a nossa salvação é graciosa, mas se não há evidência da salvação na minha vida, se a minha vida continua exatamente como era, eu tenho que conversar com o Senhor. Eu tenho que conversar com o Senhor. Eu não posso. Aí alguém diz assim, mas eu sou fraco, eu não consigo mudar certas coisas. Bom, o apóstolo Paulo diz assim, que quando ele era fraco, aí que ele era forte. Porque na nossa fraqueza, nós precisamos confessar o Senhor. O que é que Deus nos diz com relação a isso? O que é que o Senhor fala conosco? Boa tarde, Maria, graça e paz, Raquel. O que é que o Senhor fala conosco? Então, o apóstolo Paulo fala das fraquezas dele ali em Coríntios.
E aí ele termina dizendo que quando ele era fraco, aí que ele era forte. Por quê? Porque as fraquezas dele, ele colocava diante do Senhor. Então, qual a receita? Você foi salvo pela graça, mas a graça de Deus não está na sua vida como deveria, produzindo santidade e boas obras? Se não está, você precisa ter uma conversa com o Senhor. Sabe, irmãs, Deus é bom. Muitas vezes a gente fala isso, mas nem sempre acredita. Falamos, mas nem sempre acreditamos realmente nisso. Deus é bom. Deus é bom e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Esse texto da palavra de Deus fica lá, e eu vou ler esse texto lá de Hebreus, no capítulo 4, no versículo do 14 até o 16. Eu vou ler para vocês. E esse versículo é o versículo que eu quero falar com vocês também sobre medo. Sobre medo. Porque toda quarta-feira eu digo para vocês, né, que eu vou falar sobre a graça de Deus. É o nosso café com fé e graça de Deus. E eu tenho também dado uma palavra sobre não temermos. Vivemos nos dias difíceis, né? Que nós precisamos mais que nunca nos livrar do temor, do medo. Deus não quer que a gente viva com medo, em circunstância nenhuma. Eu já falei com vocês aqui que a primeira vez que a palavra medo foi mencionada foi lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, na viração do dia, chamou por Adão, perguntou: Adão, onde estás? Adão estava escondido e ele disse assim para o Senhor: eu tive medo e eu me escondi, eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Então, a primeira vez que a palavra medo apareceu nas Escrituras foi quando Adão pecou. Então, muitas e muitas vezes, o medo na nossa vida está associado ao fato de nós olharmos para nós. Então, a gente olha para nós e nós sabemos, cada um de nós sabe, que somos realmente fracos. Nós somos. E aí nós olhamos para nós, para as nossas fraquezas, para nossas debilidades, e aí a gente pensa assim: que medo de Deus. Quando alguém diz assim: não creia que Deus vai te guardar, e a pessoa pensa no que ela fez, e ela fala assim: mas será que Ele guarda a mim? Pode guardar o outro, mas será que vai me guardar? Será que eu mereço que Ele me guarde? Deus nos quer livre desse medo. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no capítulo 4 de Hebreus, no versículo, vamos ler desde o versículo 14 até o 16. Eu vou ler aqui nessa tradução. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Olha bem o que a Bíblia está dizendo, que nós temos alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, deixa eu ler porque senão perdeu o sentido. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a palavra está dizendo que aquele que cuida da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi tentado em todas as áreas, mas sem pecado. Assim como nós somos tentados, ele foi tentado. Então, o versículo 16, ele diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você está vivendo um momento que você precisa da graça de Deus? Eu estou. Aliás, acho que eu nunca estive fora desse momento. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso. Então, se você precisa, pensa nesse versículo. Coloca a sua vida. O que Deus está querendo dizer para nós? Você não precisa, a Bíblia está dizendo, você não precisa ter medo de se apresentar diante de Deus. Sabe, um dia Jesus falou para os discípulos assim, não temais aqueles que matam o corpo. Jesus disse assim, antes temei aquele que pode lançar no inferno. Pode dar vida ou a morte e lançar no inferno, que é Deus. E se a palavra de Deus diz que eu posso chegar com confiança diante do trono da graça, por que eu posso chegar com confiança diante do trono da graça? Para falar o que for preciso, para resolver qualquer situação que você esteja vivendo, desde o medo até um pecado. Você pode chegar com confiança diante de Deus, se você estiver mentindo, se você estiver furtando, se você estiver sendo falsa, se você estiver sendo invejosa, ou eu, não é só você não, nós podemos chegar com confiança diante de Deus em qualquer situação. Em qualquer situação, nós podemos chegar diante do Senhor. Se você falou alguma coisa, se você fez alguma coisa que desagradou o Senhor, olha a palavra, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Então, não justifica um crente salvo pela graça vivendo no pecado. Não tem nexo. A salvação é de graça, mas não tem como eu ser salva e eu continuar vivendo no pecado. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é, portanto, ou seja, baseado no fato de que Jesus está sentado à direita de Deus, Ele intercede por nós, o que Ele fez intercede por nós. E Ele sabe, a Bíblia está falando aqui, que Ele se compadece das nossas fraquezas. Está aqui no versículo 15, Ele se compadece das nossas fraquezas. Então você pode ter coragem de ir diante de Deus e falar tudo para Ele. Porque Ele se compadece de você. Ele se compadece de você. E além de tudo, você vai receber misericórdia. Você não vai ser julgado e condenado diante desse trono. Olha que maravilha, irmãos e irmãs. Diante desse trono, você não vai ser condenada. Você está sendo chamada para se apresentar com confiança diante desse trono. Porque lá tem alguém que se compadece das suas fraquezas.
Ele está te chamando porque Ele se compadece das tuas fraquezas. E Ele quer, a fim de que você receba misericórdia. Ou seja, misericórdia é aquilo que você não merece. Misericórdia. Deus está te dando algo bom. Deus quer te dar algo bom. A fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para ajuda. Não importa a situação, não importa. De repente, você molhou, você cobiçou o marido da outra, vai diante de Deus, esse é o melhor lugar. Porque não tem um julgamento para você. Ele se compadece de você. Ele vai te dar misericórdia, você vai receber dele misericórdia, porque é isso que está escrito aqui. Está escrito, irmãs, e não estou inventando. Isso aqui não é uma daquelas frases que eu gosto de falar, não. Isso aqui é Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. Vai lá. Ah, cobiçou o marido da outra? Pecado. Não combina com uma vida salva pela graça. Como nós vimos, Deus preparou um caminho de boas obras para aquele que é salvo pela graça. E nesse caminho de boas obras tem um caminho de santidade. Então, um caminho de santidade. Então, tudo aquilo que não é santo tem que cair fora da nossa vida. E como é que vai cair da minha vida? Eu não consigo. Aí você diz, eu sou fraco, eu também. Todos somos fracos. Mas esse Deus, Ele se compadece da nossa fraqueza. Tudo que nós precisamos é estar diante dEle para recebermos misericórdia e achar graça para ajuda em momento oportuno. A ajuda é para o momento oportuno, é para o momento da luta, é para o momento que você está pensando em pegar aquilo que não é teu. É para aquele momento que você está pensando em falar mal de outra pessoa. Que você está pensando em difamar. Essa ajuda é para isso. Não é ir pedir ajuda para Deus depois que você fazer. Então, quando algo passar pela sua cabeça que não condiz com a verdade da palavra de Deus, vá. Entre com confiança. Com confiança. No trono da graça de Deus. Olha bem, existe um trono. Sabe o que é um trono, irmã? Já ouviu falar de um trono? Já assistiu um filme que tinha um trono? Pensa num trono. Pensa num trono todo ornamentado de ouro. Pensa numa coisa maravilhosa. Pensa em Cristo Jesus assentado nesse trono. E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, entre com confiança. Em que você vai entrar nesse trono confiada em quê? Confiada no sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário que você aceitou. E com confiança que você está entrando ali para resolver uma pendência. Você tem uma pendência para resolver com Deus? Então, Deus está te chamando, ó. Vem com confiança, porque o meu trono, no momento, é um trono de graça. O Senhor está sentado num trono de graça. E nesse trono tem graça para você sair de qualquer fria que você já se meteu. Não existe uma fria que você possa se meter, que essa graça que sai desse trono, junto com a misericórdia dele, se você entrar lá com confiança no sangue, não em você mesma. Eu não vou entrar no trono da graça de Deus confiando que eu sou a tal, porque eu não sou, ninguém é, Deus é, eu não. Então você entra lá confiada que Ele pagou o preço da tua salvação. Que você é salva por causa do sangue dele, que você chegou até aqui porque o sangue dele tem poder. O sangue dele tem poder. Então, não importa a sua situação, entra, chega com confiança junto ao trono da graça de Deus.
a fim de receber misericórdia. Olha só, é para receber misericórdia. É para receber misericórdia. Você não quer misericórdia, irmãs? Então tem gente que diz assim, né? Quando a situação está difícil, a pessoa fala assim, misericórdia, misericórdia. Nós gostamos tanto de receber misericórdia. Mas muitas vezes, nas situações difíceis da nossa vida, não gastamos o tempo necessário para se aproximar desse local maravilhoso. Um trono de graça. Um trono de graça. Então, Deus nos espera num lugar com um trono escrito graça. Graça. Glória a Jesus por você que entrou, Fátima, Jaque, Mariano, glória a Deus por você. Então, irmãs amadas, entenda que a única pessoa que poderia julgar você, porque eu posso julgar você e peco contra Deus, porque não tenho esse direito, mas a única pessoa que pode te julgar está sentado num trono de graça. Não é maravilhoso? A pessoa que pode te julgar está sentada num trono de graça. Então, um dia, ele virá com um cetro de justiça. Mas hoje, ele está sentado no trono de graça. A palavra de Deus diz que hoje a graça reina. A diferença entre nós e a lei do passado é que naquele tempo tinha graça. Ah, mas aquele tempo tinha menos graça que hoje? Não, a questão não é se no passado tinha mais ou menos graça que hoje. A questão é que hoje a graça reina. A graça reina. Está escrito lá em Romanos 5:21. E se eu não marquei o endereço errado, eu vou ler para você aqui. Às vezes eu marco o endereço errado. 5:21. Vamos ver se está aqui. Romanos 5:21. Diz assim, ó. Vou ler o versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a diferença entre nós e as pessoas do passado, elas foram salvas por graça, porque elas criam no que simbolizava o sangue daquele animal. Assim como nós cremos hoje no sangue de Jesus Cristo. Só que a palavra diz que a graça reina. Abra sua Bíblia lá em Romanos 5:21, está escrito isso. A graça reina. Por quê? Porque Jesus está sentado num trono de graça e nos convidando para chegar com confiança, para receber misericórdia e achar ajuda. Achar graça para ajuda em tempo oportuno. Aquele momento que você precisa. Aquele momento de desespero. Porque, irmãs, precisamos ficar de bem com Deus. O mundo sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Mas agora parece que ele ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Então, nós precisamos ficar de bem com Deus. Não tem como ficar de bem com Deus com coisas pendendo. Eu preciso confessar, eu preciso entrar na presença dEle. Eu preciso entrar neste lugar. Porque Ele me chama para esse lugar. Por quê? Porque eu confio no sangue. Eu confio no sangue de Cristo. E se você não confia, comece a confiar. Porque esse sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Então, irmã, irmão, aquele que vai me assistir mais tarde, tem poder nesse sangue, creia.
Entre na presença do Senhor com confiança. Resolva o que tiver que ser resolvido. E viva na plenitude, viva na bênção do Senhor. Viva na presença do Senhor, na bênção do Senhor. Amém, irmãs? Esse assunto é maravilhoso. Então, você não precisa temer. Porque se tem um lugar que você deveria ter medo, nós deveríamos. Olhando para a nossa condição humana, nós deveríamos ter medo de entrar diante do trono de Deus. Antigamente, se o sacerdote entrasse de maneira errada na presença do Senhor, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o lugar da presença do Senhor. Se ele tivesse com qualquer pecado na vida dele, ele morria. Ele morria. O vestido dele tinha campainhas. A Bíblia diz que a roupa do sacerdote, a túnica dele, a barra da túnica dele, tinha um sininho e uma maçã. Um sininho e uma maçã. Um sino e uma maçã. Um sino e uma maçã. O sino queria dizer assim, o que ele aparentava, porque o sino aparece, né? Lá em 1 Coríntios 13 diz, né? Que sem amor você é igual um sino que faz barulho, ó. Então o sino fala da aparência e a romã fala do fruto. Então o sacerdote tinha que ter na vida dele aparência, olha bem a santidade, hein? Aparência por fora e por dentro, tinha que ter um fruto. Porque não basta apenas aparecer, eu sou muito avivada, eu sou cheia de unção, eu sou cheia de poder, eu caio no poder. Olha bem, eu tenho que produzir fruto. Então, a roupa do sacerdote tinha um sininho e um fruto. Por que aquele sininho? Aquele sininho também servia para dizer para as pessoas que ele estava vivo. Porque enquanto ele estivesse no Santo do Santo andando, as pessoas ouviam o barulhinho do sino. Se o sino quietasse, porque ele tinha entrado na presença de Deus com pecado. Olha bem, irmãos. Então hoje, você pode entrar na presença de Deus com confiança. Se você pode entrar na presença daquele que disse um dia: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo. Não sobrou poder para ninguém. O que sobrou foi astúcia e engano da parte do maligno. É um tipo de poder associado ao engano. Não é o mesmo poder, porque todo o poder, o autêntico poder, Jesus disse que é dele. E agora ele nos convida a entrar na presença dele. Se eu posso entrar na presença daquele que criou os céus e a terra, tudo que há, o universo, na presença daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tudo permanece igual. Tudo. A terra continua no mesmo lugar, fazendo o mesmo movimento. Nada mudou. As estações continuam aí. Quer eu goste do verão ou não, todo ano tem verão. Ontem eu falei para Deus assim: puxa vida, Senhor, tá um clima tão bom. Podia ser assim a vida toda. Mas não é. Porque Ele instituiu as estações do ano. Foi Ele que instituiu. Então eu posso entrar diante do Criador de todas as coisas com confiança para receber misericórdia. Se eu vou receber misericórdia porque eu não estava merecendo estar ali. Porque não havia merecimento em mim para estar naquele lugar. Mas ele diz: vem para receber misericórdia. Vem para achar graça, para achar aquele favor. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu preciso de uma graça de Deus. Esse é o lugar para você pegar a graça que você precisa. Deus te chama para esse lugar, para você pegar essa graça.
Pegue essa graça que você precisa. Às vezes você precisa dessa graça para perdoar quem te ofendeu. Às vezes você precisa ir nesse lugar. Não é porque você tem um pecado, você não cobiçou nada, você não tem inveja, você não falou mal de ninguém. Mas às vezes você precisa ir lá porque você não perdoa. Porque não perdoa. Então, esse é o lugar para nós entrarmos. Sabe o lugar de lavar a alma? Eu sei que a amizade é uma coisa muito boa, né? Então, muitas vezes, a gente tem um amigo com quem a gente pode lavar a alma, não é verdade? Mas eu tenho uma amiga, ela é um pouco mais velha que eu, o nome dela é Antonieta. E ela sempre dizia assim para mim: a gente nunca fala tudo. Você já percebeu isso? A gente nunca fala tudo. Mesmo aquela amiga que você lava a alma, tem sempre alguma coisinha que você não conta. Mas neste lugar onde reina a graça de Deus, nesse trono de graça, você pode lavar a alma. Você pode falar mal do seu marido. É o único lugar onde você pode falar, irmã. Se você tiver mal para falar do seu marido, fale nesse lugar. Conta para Jesus. Conta para Ele. Conta para Ele. Conta para Ele como você vive, o que você passa. Conta para Ele da sua dificuldade para perdoar. Conta para Ele da sua dificuldade para prosseguir. Conta para Ele. Conta para Ele que você não tem conseguido controlar a ansiedade, o medo. Conta tudo para Ele. Então, a minha palavra sobre medo é essa. Se você pode entrar neste lugar com confiança, irmã, você não precisa ter medo de mais nada. Você pode entrar diante daquele que criou todas as coisas e que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder é dele. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, tudo é dele e para ele. Dele e para ele são todas as coisas. A ele glória, honra e louvor. Então, amada, se anime, porque essas palavras são verdadeiras. Hebreus 4, do versículo 14 até o 16. Então, hoje a graça reina. Então, nele a gente pode confiar mesmo, irmã. Nele a gente pode confiar e falar tudo. E falar tudo. Estarmos diante dele. Deixar que ele nos conheça. Nós precisamos deixar Jesus nos conhecer. Como diz o salmista, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então se apresente, irmã. Se apresente se você tem qualquer dúvida. Se apresente para a comunhão. Esse é um lugar que você pode se apresentar para conversar com Deus. Não precisa só para confessar pecado, não. É um lugar onde você pode entrar com confiança para falar com o Senhor, para falar dos seus sonhos, para falar dos seus planos, para falar das suas metas. Esse é um lugar de relacionamento. É um lugar que você precisa conhecer. Você precisa conhecer esse lugar, porque é um trono de graça. Amém, irmã? Que Deus te abençoe. Lembrando que toda quarta-feira eu estou aqui, mas todos os dias às 15 horas tem uma irmã transmitindo um recado de Deus para as nossas vidas. Acredito que amanhã é a Roseli, sexta-feira é a Cássia, sábado a Neia tem feito live com a regional e no último domingo procurei a Natália, não achei, não sei por quê. Então, mas eu acredito que houve algum problema e ela não fez. Mas nós estamos tendo esse tempo, uma pequena porção da palavra, todos os dias. Todos os dias.
para nós sermos fortalecidas pelo Senhor. Então, quando alguém está enfraquecido, o médico receita uma comida boa. Eu conheço alguém que ela foi ao médico, ela está enfraquecida, e o médico falou para ela, olha, você precisa comer fígado. Nossa, quando eu fiquei doente, o médico falou que eu deveria comer fígado. Só de pensar nele já me arrepiava. Mas dizem eles que é uma comida muito forte, né? Então, nós precisamos nos alimentar e nos alimentar bem. E é a palavra de Deus que nos alimenta. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Amém? Eu gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por esse dia. Eu te louvo, Pai, porque pela tua graça, eu e as minhas irmãs do outro lado, nós vencemos todas as adversidades e separamos esse tempo para estarmos compartilhando, recebendo do Senhor uma porção da palavra de Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guardou. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, e eu quero colocar a vida das minhas irmãs diante de ti. Aquelas que já estão, aquelas que entrarão mais tarde, eu coloco a vida delas diante de ti. Senhor, e eu clamo pelo teu socorro, por aquelas que estão em depressão, por aquelas que estão em desespero, por aquelas que estão desanimadas. Senhor, socorre as minhas irmãs. Socorre as minhas irmãs, Deus, ministra da tua graça sobre a vida delas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir também por aquelas que estão enfermas. Ah, Senhor, tu és Jeová Rafá. Senhor, tu és aquele que cura. Senhor, nós cremos nisso, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre o mesmo. Senhor, e eu clamo a ti pelas minhas irmãs que estão doentes, seja da alma, seja do corpo, seja lá o que for, no nome de Jesus, eu repreendo toda ação de enfermidade, toda doença, toda enfermidade, não importa de onde procede. Eu mando embora no nome de Jesus. No nome de Jesus eu declaro saúde da parte de Deus. Saúde. Saúde da parte daquele que levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Segundo Isaías 53. No nome de Jesus. Eu falo saúde, eu falo paz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada por terem me ouvido. E quem colocou um pedido de oração, assim que eu desligar, eu vou estar orando pelo seu pedido, pela sua questão diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Foi uma alegria estar aqui com você em mais essa quarta-feira. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um abraço. E se cuide. Continue se cuidando. Continue. Quando você se cuida, você está se ajudando e ajudando outras pessoas. Amém? Glória a Deus.